Opa, fala aí, meu nome é Joto e bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Histórias de Sofá, onde eu abordo obras bizarras, obras polêmicas, etc. E hoje eu vou falar sobre uma pequena série animada do YouTube. Mas antes da gente ir, dá like, se inscreve, se você comentar uma coisa, comenta, compartilha e créditos totais da ideia desse vídeo ao Dashikal. O link para o canal do Dash e para o vídeo dele vão estar aqui na descrição. Além disso, créditos totais, todos os créditos dessa série para o criador dela, o Ben Silly. Então agora sim, bora! Hoje eu vou falar sobre Bugbo. E o que é Bugbo? Bugbo é uma série animada criada pelo canal Ben Silly aqui no YouTube, tentando imitar aquelas animações criadas em Flash. A série tenta passar aquela vibe de desenho animado que tenta educar as crianças com aventurinhas e tal, porém como bem sarcástico e nonsense, lá apenas um show. Essa série tem uma história. Exatamente, quer dizer, no máximo a partir do final do episódio 2, que tem um gancho pra lore do terceiro. Essa série tem alguns personagens principais, sendo eles Bugbo, uma formiga rosa que tá sempre sorrindo. Ele é o protagonista dessa saga. Ele vive sorrindo e sendo sarcástico, e não minto quando digo que essa formiga é muito suspeita, mas isso fica pro decorrer do vídeo. Gerbo, uma aranha que sempre aparenta ser bem coitado. Isso porque ele é humilhado pelo Bugbo em todo episódio, mas ainda é um amigo bem fiel, tendo em vista que ele tá sempre com o Bugbo. Ropo. O Ropo o Ropo é o Ropo. É um grilo leproso que só faz cagada sempre que aparece. Sério, toda vez ele tá fazendo alguma coisa duvidosa. Mas por último e não menos importante, Credence Joe, o mais inteligente do grupo. O Joe é literalmente a mente mais inteligente dali. Porém, em compensação, ele não consegue falar, logo ele não pode passar seu conhecimento pro grupo. Mas as ações dele compensam o fato dele não poder falar. E agora, vamos para essa nova história de sofá. É bem curtinha, tem apenas 3 episódios. Então bora pro primeiro, Set in Stone. O episódio começa com um sol, que pra mim pelo menos tem cara de maconheiro. O sol tá sorrindo pra nós. E então o Bugbo nos recepciona. Ah, it's so nice and lovely today. Oh, I didn't see you there. So nice of you to join me here in my little world. My name is Bugbo. Então ele começa a apresentar os amigos. No caso, o Credence Joe e o Gerbo, porque o Ropo não apareceu até agora. Quando o Bugbo vai ver o Gerbo tava catando pedra. E quando o Bugbo pergunta o porquê, o Gerbo fala que só tá pegando porque sim. Sei lá, vai que é hobby dele colecionar pedra. E o Bugbo fala que é simplesmente um absurdo tu pegar pedra sem ter motivo. Então o Gerbo fica tite. E agora pergunta, o que faremos? Nesse momento o Bugbo diz: Well, Gerbo, when life gives you stones, what do you make? A stone structure. O Gerbo já imagina uma estrutura gigantesca, porém o Bugbo logo corta o barato dele. Isso porque não podemos ser ambiciosos no começo. Seja mais pé no chão. Além disso, as pedrinhas que o Gerbo pegou dá pra fazer nada. Então ele tacou... pelo menos já sabemos que esse mundinho do Bugbo tem suas limitações. Literalmente. O Gerbo pergunta como eles vão arrumar pedras maiores. Então eles vão pro mercador de pedras. Que é feito de pedra. Socorro, eu tenho uma teoria que a vida desse mercador é: então vem aqui comprar as pedras aí que eu comprar minha avó, minha família. Que não é possível, cara. Como é que tu é feito de pedra e tu vende pedra, cara? Socorro. O Bugbo pergunta o preço. O mercador diz o preço e o Bugbo simplesmente mete. Oh. Excuse me? I'm not doing that. Então nessa situação apertada, o Bugbo mete um download para o tempo. Isso é o quadro O que o Credence Joe faria. Sempre que o Bugbo precisar agir com cautela em uma situação onde tem que pensar mais, ele pensa em o que seu amigo mais inteligente faria.
Então temos as opções para escolher. É tipo um show do milhão. Bem, as opções são fazer um acordo, roubar as pedras, ou então sair no soco com o mercador. Assim, roubar as pedras, considerando que é literalmente a bitela de umas rochas, pegar e vazar não é uma boa ideia. E esse mesmo conceito se encaixa na segunda. O mano é um otarucujo de pedra, ele te desmonta num peteleco só, velho. Então a melhor opção é fazer um acordo. A deal? A deal? A deal? Pegar mais pedra, né? E além disso, a primeira opção seria possível sim, porque o Gerbo tá levando o cadáver do mercador na maior suavidade. Bem, agora bora começar a trabalhar. Jimmy Neutron africano. Tudo perfeito. Até que tem umas escrituras na pedra. E da pedra surge o Gandalf. Esse mago se chama Inepta, o mago da pedra. Parece nome de traficante. E ele diz que eles montaram o Saxum Turing, que se traduz do latim para eu queimarei a pedra. Eu tô falando que esse mago é um traficante. E bem, ele agradece o Bugbo e seu grupo, pois agora ele pode descansar finalmente. Hoje eles provaram que tem um coração verdadeiramente puro e forte. E após dizer para eles nunca mudarem, ele vira essa estátua. Rapaz, só saíram no lucro. Eles queriam uma estátua de pedra e fizeram uma estátua perfeita do Dumbledore. Então o Bugbo diz a moral da história. Quando colocamos nossa mente em algo, essa coisa funciona. E a moral que tem em todos os episódios de Bugbo. A união sempre resolve tudo. Até o Roupo chega no final do episódio atrasado, e eu suspeito muito que esse gafanhoto tá fazendo alguma traquinagem. É um episódio curto, 6 minutos, mas dá pra ver que o Ben Silly fez um ótimo trabalho aqui. Então vamos pro próximo episódio, Under the Oak, ou Abaixo do Carvalho. Primeiro já notamos uma coisa, Bugbo agora tem vinheta, que avanço incrível. Bem, o episódio dessa vez não começa com a única paraguaia, e sim com o Gerbo. Ele repete as mesmas palavras que o Bugbo disse no primeiro episódio, e do nada o Bugbo completa a frase teleportando do lado do Gerbo. Agora pensa aqui comigo. Ele para o tempo e agora... Irmão, essa formiga é o Dio. Se essa formiga começar a parar o tempo e tacar um rolo com pressão em cima do Gerbo, eu não vou ficar surpreso. Bem, o Bugbo pergunta pro Gerbo o que era essa árvore do lado dele, mas nem tempo de resposta ele deu pro Gerbo, porque ele só mandou o Joe derrubar a árvore. Ok, tem duas coisas pra observar. Primeiro de tudo, alguém aí me passa a rotina de treino do Joe, porque como é que alguém consegue derrubar o diabo de um carvalho com uma machadada só? Segundo de tudo, Bugbo, o Ibama vai atrás de tu, velho. Tinha zero motivos pro Bugbo não gostar desse carvalho. Ele só mandou o Joe destruir porque sim. Então, após o Joe derrubar a árvore, tinha um buraco dentro do carvalho que, de acordo com uma placa, leva eles pra diversão. Então, começa o que o Graden Joe faria. Mas antes que tivessem a chance de escolher, o Bugbo taca todo mundo pra dentro do buraco. E chegando no final, tava lá um circo. Um circo velho e escuro, mas não era abandonado. Havia lá uma figura interessante. Um palhaço. Um palhaço medonho, inclusive. Chamado o Palhaço Vazio. O Hollow Clown. Ele então conta a história de vida dele. Aquele circo, antes de ter ido literalmente mais de 7 palmos debaixo da terra, era um lugar muito frequentado. Famoso também. Porém, um dia o presidente daquele lugar acabou escorregando numa bola de circo e caiu na frente de todo mundo. Ele ficou bravinho pela burrice dele, porque, pelo amor de Deus, olha o tamanho dessa bola, e tornou os circos ilegais. Só por isso. Rapaz, eu tenho a teoria que esse cara é parça do presidente aqui do Brasil. E o Hollow Claw ficou sem chão. Ele não conhecia nada ainda da tenda e dos costumes do circo. Ele literalmente teve que viver pra sempre debaixo daquela árvore. O Gerbo fica todo sentido com a história do 1006 e ele, Bugbo e Joe decidem ajudar. Como? Metendo o Graden Joe pra presidente.
Assim, tem só o detalhe que o Joe não pode falar e que, assim, pra tu ser um presidente, tu tem que, sabe, fazer um discurso que é falado. Eu tenho que parar de achar lógica por agora. Candidatando o Joe pra presidência, eles têm 24 horas até o debate com o presidente atual. Até que o Bugaboo lembra que o Joe é mudo. Mas ele ainda tem um as na manga. O dia do debate chegou. Todos reunidos. Até que enquanto o presidente discursava, o Bugaboo chega do lado dele. Hey, you can't be here. I'm giving a speech. No, you aren't. Mr. Mayor disqualified. Gradient's Joe wins by default. Ok, retiro o que eu disse sobre essa formiga ser o Dio Brando. Essa formiga é Deus, só pode. Bem, sem o presidente, o Joe vence. E a primeira decisão dele foi tornar os ciclos legais de novo. Que deixa a pobre do capeta muito feliz. Porém, o Joe cometeu a mesma burrice de tropeçar na bola. E sendo sincero, eu até acho mais compreensível o Joe tropeçar do que o presidente. Porque de fato o Joe não tem olho. E então ele comete a mesma coisa que o outro presidente fez. Que é tornar os círculos ilegais de novo. Inclusive o Hopo também aparece para puxar os sócios do corpo do presidente. Grande psicopata! Enfim, antes de irmos, tem um detalhe interessante. Se tu ficar até o final dos créditos, tem uma cena extra. Um alvo com a cara do Bugaboo. E então... I hate bugs. Agora bora pro terceiro e último episódio. É Familiar Foe. O episódio dessa vez começa com o Bugaboo. Porém, nem dá tempo do Bugaboo nos decepcionar direito, porque alguém sequestrou ele. Considerando que o Bugaboo é praticamente um ser supremo nesse mundo, ele claramente pode sair daí. Ele só não quer. Então a tela dá um zoom pro rosto do Bugaboo e vamos pra abertura. Tá na cara que seja lá quem sequestrou o Bugaboo é a mesma pessoa dos pós-créditos do segundo episódio. Agora eu tenho uma dúvida sobre a fala do final do episódio. Porque ele fala, I hate bugs. Será que ele falou que odeia insetos no geral? Ou essa fala foi em relação ao Bugaboo? Bem, de qualquer jeito, hoje é o dia da bola de demolição. E o Bugaboo tá atrasado. O Gerbo estranha isso porque o Bugaboo nunca perde esse dia. O Gerbo junto do Joe recebe uma carta que, resumindo pra caramba, a carta diz que o autor sequestrou o Bugaboo. Óbvio. E que eles nunca verão o Bugaboo a não ser que eles vão buscar. Então começa uma operação. A Operação Busca Formiga Lazarenta. Isso ao som de uma música muito incrível que eu não vou mostrar por medo de copyright. Inclusive, cá entrando nesse negócio aqui. Mas tu desenha mal, hein, Gerbo? Bem, após a música terminar, chega o vilão do episódio cantando uma versão distorcida dessa música que tocou. Ele mudou a letra só pra falar que foi matar o Bugaboo. Inclusive o Bugaboo, pra alguém que tá de cabeça pra baixo, pendurado no meio de um laboratório estranho e radioativo, tá estranhamente bem suave. O plano do cara é basicamente tacar o Bugaboo numa prensa hidráulica pra matar ele. E também diz que o Bugaboo vai morrer sem que os amigos dele possam chegar pra ver. Que o Bugaboo está sozinho. Porém o Bugaboo retruca, porque os amigos verdadeiros sempre estão com a gente em qualquer situação e nunca abandonam os outros. Pessoas sem amigos como ele que se tornam amargas e doentes. Bem, o Gerbo e o Joe passaram uma cota procurando o Bugaboo. Só tem um lugar onde eles não foram. O Monte Bobo. Eu não tô zoando, o nome é esse mesmo. E sim, o rosto dessa montanha é aquele macaquinho que a galera achava em site de modelo 3D pra testar efeito. Então só do nada chega esse camarada vermelho aí. Ele só dá um cogumelo estranho pra eles e vai embora. Crianças nunca aceitam nada de estranhos, principalmente se for cogumelo. Se um estranho chegar pra tu oferecendo cogumelo, chama a polícia. Eu falando como se meu canal fosse pra criança. Olha aí. Bem, no cogumelo tinha 3 coisas pra ajudar eles a subir. Uma cobra de lacinho, aquelas pistolas com gancho que eu nunca descobri o nome. Eu chamo essa desgraça de arpão, mas eu sei que não é arpão. Enfim, o arpão que não é arpão,
e uma escada. Porém, o Gerbo lembra de palavras do próprio Bugbo. Quando tiver um problema que você precisa pensar muito, pense em o que o Gradient Joe faria. E então chega a hora de escolher entre a cobra, o arpão que não é um arpão e a escada. E o Joe escolheu a cobra. Okay, I trust you. Wow, you're a genius, Joe. Essa cobra é o Luffy. Enfim, acima da montanha tem um bunker radioativo saído diretamente de Chernobyl. O Gerbo literalmente chega arrombando a porta, então o vilão usa esse microfone, que é por algum motivo um peixe, para falar com o Gerbo e o Joe. E falando que o Gerbo e o Joe tinham caído na armadilha dele, que era só abelhas. Porque a armadilha é ruim, cidadão, por isso que o Bugbo não te leva a sério, né? Então chega o nosso vilão principal, e sim, esse bigode era pra ser um disfarce, onde ele iria revelar, ia ser uma baita cena épica. Então vamos fingir que não dá pra ver quem ele é. E ele é... Thomas Flyswater once again. You thought you could get rid of me. Thomas Flyswater! Por isso que é desgraçado desse jeito. Gente, essas piadas não têm opinião política, é só humor. Bem, o nome dele é Thomas Flyswater, um homem de raquete de mata-mosca. Até que faz sentido. O Thomas manda aquele discurso de vilão que encontrou o inimigo pela milionésima vez. Mas ninguém nem faz ideia de quem é ele. Literalmente ele acha que é o inimigo mais velho do Bugbo e do grupo no geral, mas é a primeira vez que eles estão vendo esse cara na vida. Que vergonha, hein, meu amigo? Bem, vamos ver a história desse vilão. Quando ele era jovem, ele trabalhava numa empresa de inseticida e raquete de matar inseto. O que já é meio errado, porque os insetos desse universo são criaturas racionais e basicamente seres humanos. Mas enfim, ele acabou se acidentando num dia aleatório e acabou assim, um homem raquete. E assim, é triste, é tal, assim, tua raiva não devia ser direcionada pra empresa ao invés dos insetos. E pior, pro fucking Bugbo. Bem, o Thomas tá prestes a matar o Bugbo, o Gerbo bola um plano. Mas enquanto ele tá falando o plano pro Joe, o Bugbo simplesmente distorce a realidade e trocou de lugar com o Thomas. Eu tô falando que essa formiga é Deus. Bem, ele só deixa o Thomas ali preso sozinho e vão embora. Assim o Bugbo dá uma estrela dourada pra cada um e assim termina o episódio. Ah, e se tu tá se perguntando cadê o Roupo, o Gerbo tentou chamar ele no começo do episódio, mas ele tava no meio de uma guerra. Como ele se meteu aí, eu não sei. Mas essa é a história de Bugbo. Não tem mais nenhum episódio. O Ben Silly até mandou um quarto episódio fake, que era na verdade só um shitpost de gameplay. E bora pras considerações finais. Cara, que série boa. Eu não tô sendo irônico quando eu tô falando isso. Bugbo é muito bom. Eu recomendo que todos vocês vão no canal do Ben Silly ver o produto original. Só pra tu ter uma ideia, Bugbo fez tanto sucesso que deu a coragem do Ben Silly fazer boneco de Bugbo. E agora eu quero saber onde é que vende isso, porque eu quero uma pelúcia do Bugbo. É sério, o humor da série é muito bom. Tem umas bizarrices aqui e ali, mas nada realmente de terror, assim. Só se tu tiver 2 anos de idade. Assim, as piadas são muito engraçadas. Os personagens são muito carismáticos. A animação é boa. Em especial, sabe por quê? No episódio 2, quando o Joe corta a árvore, o impacto da árvore faz a logo do Bandicam cair, velho. Só pra tu ter uma ideia do carinho que o Ben Silly teve nessa série. Então, assim, Bugbo é incrível. Eu recomendo todos vocês irem no canal do Ben Silly ver esse vídeo. E também irem no canal do Nashikawa pra ver a opinião dele sobre Bugbo. Então, o vídeo foi esse.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha, se inscreve, dá like. Um beijo, um queijo e... falou! O viado apertou o play, apertou porque é gay. O viado apertou o play, apertou porque é gay. Se o viado não desligou, não desligou porque gostou. Se o viado não desligou, não desligou porque gostou.